Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Graças a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Hoje é dia de Santa Ceia do Senhor. Na hora da ceia. Glória a Jesus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Santo é o Senhor. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Aleluia. Põe a mão no ombro do teu irmão e diz para ele assim: nessa noite, que você receba a palavra ministrada como um bálsamo para a sua vida. Que nessa noite você seja abençoado pela poderosa palavra do Senhor e pela poderosa mão do Senhor. Aleluia. Cadê a turma do glória a Deus? Cadê a turma do amém? Cadê a turma do aleluia? Cadê a turma das palmas? Graças a Deus. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Palavra do Senhor aberta no livro de Hebreus, capítulo de número 6. Livro de Hebreus, capítulo de número 6. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Hebreus está lá antes de Tiago, está depois de Filemon. Glória a Jesus. Hebreus, capítulo de número 6. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Todos encontraram? Amém. A palavra do Senhor nos diz a partir do versículo de número 4: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimados. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para completa certeza da esperança. Podeis vos assentar. Amados irmãos, hoje é o culto de Santa Ceia, culto de ceia do Senhor, e a bênção do Senhor é sobre esta casa chamada casa de oração, esta casa chamada pronto socorro das almas, essa casa chamada quartel-general do Senhor. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Nessa noite nós queremos fazer uma advertência a todos aqueles que ouviram a palavra do Senhor, a todos aqueles que estenderam, a sua vida ao Senhor, que entregaram as suas vidas ao Senhor. A palavra do Senhor, ela fala que é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo
e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Amados irmãos, essa palavra é uma palavra dura, mas ela é uma palavra também que nós precisamos tê-la na tábua do nosso coração, porque essa palavra ela vem falar de algo que a própria Bíblia diz que aconteceria nos últimos tempos. Quando nós aceitamos a Cristo, estamos ali vivendo o primeiro amor com o Senhor, né? E a palavra que o Senhor nos deu, né? Desde o ano passado, é vivendo o primeiro amor, né? Nós precisamos nos entender e entender que viver esse primeiro amor com Cristo não é só no dia que aceitamos a Cristo, não é só no dia que aceitamos ao Senhor. A palavra diz lá em João 3,16 que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E depois diz que Jesus não veio para julgar o mundo, mas para trazer a salvação, para que o mundo fosse salvo por ele. Salvo como? Através do sacrifício de cruz que ele fez. Através do derramamento do seu sangue é que nós temos direito à salvação. E também a palavra nos diz, né, que quando Jesus ele tomba ali o seu espírito e entrega ao Senhor, o véu do templo ele é rasgado de cima a baixo, ou seja, aquilo que nos separava do Santo dos Santos não existe mais, porque hoje nós temos acesso a Deus através de Jesus Cristo. E quando nós não conseguimos expressar em palavras, quando nós não conseguimos falar, nós temos o Espírito Santo que vai até o Senhor e com gemidos inexprimíveis intercede ali por nós. Então nós temos que entender, amados, que esta palavra que nós lemos hoje, ela vem falar de algo que a própria palavra já dizia que aconteceria no final dos tempos. E hoje eu quero dizer sobre essa palavra, eu quero ministrar sobre isso nessa noite, sobre esta palavra. Por quê? Porque hoje é o dia da ceia do Senhor. A palavra do Senhor fala que todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor, mas para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Então o inimigo pode tentar nos tocar, ele pode tentar chegar até nós, ele pode tentar fazer com que nós venhamos a pecar. E aquele que falar que nunca cometeu pecado, ou que nunca vai cometer, ele já está pecando, porque ele já está mentindo logo aí. Mas uma coisa é certa: se nós estivermos alicerçados em Cristo Jesus, a nossa força de resistência é muito maior, porque a palavra do Senhor diz lá em Gênesis: eis que o pecado bate à porta do seu coração, mas cabe a você dominá-lo. Então nessa noite eu quero pregar sobre algo que a palavra do Senhor diz, chamado apostasia. Por quê? O que é a apostasia? A apostasia é exatamente isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, que se você, que é impossível, os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Quero dizer para você, talvez você não entende por que certas pessoas vêm, ficam na casa do Senhor por um tempo e tal, conhece, experimenta o Espírito Santo, experimenta a palavra, experimenta a luz de Cristo, experimenta isso, experimenta a comunhão dos irmãos, experimenta tudo isso, mas chega num certo ponto, ela, não quero mais, eu não quero mais, não sei o que, para mim não está legal, eu quero ir para o mundo. Eu ouvi um testemunho hoje de um pastor que ele contava que em 1984 ele encontrou com uma pessoa e o rapaz era um pregador da palavra, o rapaz pregava a palavra, ganhava almas, vivendo aquele primeiro amor, vivendo tudo isso aqui que a palavra diz, né? Viveu tudo aquilo. E aí, passado-se um tempo, ele chega perto desse pastor, que na época eu não me lembro se ele era pastor na época, acho que não. Chegou perto dele e falou: cara, eu não quero mais, não dá mais para mim, eu não quero mais. E abandonou a casa do Senhor, abandonou. Uma coisa é você abandonar a casa do Senhor, outra coisa é você abandonar a Cristo. É diferente. Você pode estar dentro da casa do Senhor e não ter nada com Cristo.
E você pode estar fora da casa do Senhor e buscando encontrar a Cristo. Então tem uma diferença nisso. Então o que acontece? Passaram-se mais de 14 anos depois, aí já pastor, ele estava numa reunião lá em Ribeirão Preto, chega um rapaz perto dele e começa a conversar. Ele foi e lembrou, conheceu a voz do rapaz, falou: mas você não era aquele rapaz e tal, papapá? Não, era eu mesmo e tal. E aí, rapaz, você voltou para os caminhos do Senhor, você ainda continua pregando o evangelho? Falei: não, eu não quis voltar. E naquela hora, aquele pastor teve o discernimento que aquele rapaz havia apostatado da fé. O apostatar da fé, amados irmãos, não é apenas o esfriamento espiritual. Não é apenas eu estou na igreja hoje, estou bem, amanhã eu estou frio na fé. Não é só isso. O apostatar da fé é eu querer servir a Deus de qualquer jeito. É eu ser um unicista, eu achar que eu não preciso estar no meio do corpo de Cristo. O apostatar da fé é eu achar que eu não preciso do Espírito Santo. É eu achar que eu consigo viver sozinho. É você abandonar o caminho do Senhor por livre e espontânea vontade. Isso é apostatar da fé. Então, quando eu falo com a minha boca, pelo livre-arbítrio, traz um copo d'água para mim, por favor. Pelo livre-arbítrio que eu tenho, pelo livre-arbítrio que o Senhor me deu, através de Jesus Cristo, pelo livre-arbítrio que eu tenho de confessar com a minha boca o que eu quero e o que eu não quero, é eu dizer: eu não quero mais nada com isso aqui. Eu não quero nada com o Senhor. Então, a palavra, só um minuto, irmãos. Os verbos iluminados, provaram e se fizeram participantes, descrevem pessoas que professaram Cristo e afirmaram ser crentes. Recair significa cometer a apostasia. Então, recair não é você cair. Ah, eu caí hoje. Não é isso. Porque a Bíblia fala que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Às vezes, durante um determinado tempo da tua vida, isso já aconteceu comigo, eu me afastei da casa do Senhor, fiquei muito tempo fora da casa do Senhor, uns 15 anos fora da casa do Senhor. Mas eu nunca deixei de ter temor das coisas do Senhor. Eu nunca deixei de acreditar que Jesus voltaria. Eu nunca deixei de acreditar que uma hora Deus iria ter misericórdia da minha vida e me atrairia novamente. Isso é quando você cai lá, você peca, você arrepende, você volta para a casa do Senhor. Agora, quando você comete a apostasia, quando você deixa a apostasia ser chegada até você, e você a recebe de braços abertos, você está colocando o Senhor para fora da sua vida. E aí você vai ver muitas pessoas indo para outros lugares, indo para outras situações, cultuando outros deuses, entrando na idolatria, entrando no culto a si mesmo. Quantas pessoas que cultuam a si mesmo? Alguém poderia me dar um exemplo aí de uma pessoa que cultua a si mesmo? Alguém sabe me dizer? Uma pessoa que preza pela própria beleza. É claro que nós temos que cuidar do nosso corpo, ter saúde, temos, mas nós temos pessoas que são extremamente narcisistas. Elas param na frente do espelho: eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu sou gostoso, eu sou isso, eu não sei o que, eu sou tal. E às vezes as pessoas que cultuam demais a malhação, vão para a academia e malha e vira uma pedra, e daí a pouco ela não satisfeita com aquilo, ela começa a injetar bomba de cavalo no corpo, daí a pouco ela não satisfeita, ela começa a tomar remédio, e aí nós começamos a ver pessoas muito jovens morrendo de infarto, porque cultuaram tanto o corpo, cultuaram tanto o corpo e esqueceram da própria saúde. E o nosso corpo, ele é morada do Espírito Santo, ele tem que ser cuidado, sim, não só o estereótipo por fora, mas principalmente por dentro. Tem que estar limpo por dentro, ele tem que estar varrido por dentro, limpo por dentro, cheiroso por dentro.
e tal. Às vezes eu fico vendo assim, eu até dá risada. Eu lembro que o pessoal na minha cidade lá, se eles estiverem acompanhando aí, quem é mais antigo vai lembrar. Tinha uns 3 ou 4 na minha cidade lá, que ia pra academia e puxava aqueles ferrão, aqueles negócios, 500 quilos, aquele negócio todo tal. O cara era desse tamanho, a perna do cara era desse finurinho. Batesse um vento, levava o cara longe. O cara alicerçado nenhum, alicerce nenhum nas pernas. Mas o que eu quero dizer nessa noite? A palavra nos diz que é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro e recaíram, sejam outra vez renovados. Recair é algo que estava de quê? Hein, gente? Recair é algo que estava de quê? De pé, gente. De pé. Uma coisa não cai se já está caída, não. Não tem como uma coisa que está no chão e cair mais, não. Recair é algo que estava em pé. Então essa pessoa que a palavra de Deus está dizendo aqui, ela conheceu as coisas do Senhor. Ela professou ser crente. Ela professou, ela experimentou o Espírito Santo. Mas ela, por opção própria, ela resolveu viver na apostasia. Resolveu viver as coisas de qualquer maneira. Servir a Deus de qualquer maneira. E a Deus não se serve de qualquer maneira. Não se serve a dois senhores. Ou você vai agradar um e vai desagradar o outro e tal. Não tem jeito. A palavra de Deus fala, não se pode servir a Deus e ao dinheiro, às riquezas. Você acha que Deus... E agora vamos abrir um parênteses aqui para que não haja engano naquilo que eu vou falar aqui. Você acha que Deus está preocupado se você tem ou não muito dinheiro? Você acha que Ele está preocupado com isso? Quando a palavra de Deus está dizendo que servir a Deus e ao dinheiro, é você ser escravo do dinheiro. Ser escravo do dinheiro, porque quando você é escravo do dinheiro, você é escravo de demônios. Então não tem problema nenhum você ser milionário. Não tem problema nenhum você ser rico. O problema é se a sua riqueza é o seu Deus. Se a sua riqueza é o seu Deus, se a sua riqueza faz você cometer atos, atrocidades contra outras pessoas. Não tem problema nenhum pregar sobre prosperidade, não há pecado nenhum nisso. Porque o próprio Deus falou que nós comeríamos o melhor dessa terra. O próprio Deus falou que Ele é o dono do ouro e o dono da prata. Lá em Malaquias 3,10 fala, trazer os dízimos na casa do Senhor e tal, e fazer prova de mim, senão derramarei bênção sem medida. Quem pode derramar bênção sem medida? Deus, Ele é o dono de tudo. Ele criou todas as coisas. Agora, eu não posso deixar de pregar a salvação em Cristo Jesus, para ficar batendo só nisso, que se você der isso, você ganha aquilo, se você der isso, você ganha aquilo. Põe o teu carro no altar, que amanhã você ganha uma Ferrari. Isso aí não, mãe. Primeiro, porque isso é heresia, isso é mentira. Segundo, porque nós não andamos pelo que é material, nós andamos pelo que é espiritual. A Bíblia fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, se você está passando por lutas, por dificuldades, etc e tal, você tem que ver aonde que você está buscando. Se você tem sido fiel ao Senhor. E a fidelidade que eu falo não é só em dízimos e ofertas, mas é fidelidade em tudo. Em tudo, fidelidade no seu tempo com Deus, no seu tempo de adoração a Deus, no seu tempo de graça, a vida que você está levando. Você tem que parar para perguntar o seguinte: se essa vida que eu estou levando, será que Cristo levaria essa vida também? Será que Cristo passaria pelos caminhos que eu passaria? As pessoas, elas fazem um engano muito grande daquilo que o Espírito Santo faz conosco. Às vezes as pessoas ficam assim, a Bíblia fala que o Espírito Santo pode ser entristecido. Tem uma coisa que acontece que entristece o Espírito Santo e as pessoas não atinam para isso.
Nem tudo que você vê no teu celular o Espírito Santo pode ver. Nem todo lugar que você entra e bota os teus pés, o Espírito Santo vai botar os pés para você. Nem toda palavra que você fala virão do Espírito Santo, porque tem palavras que você fala que ele não fala, porque ele é santo. E nós temos que entender isso. Ah, eu estou de papo ali conversando com fulano. Será que o Espírito Santo está ali? Será que aquela conversa que está ali é uma conversa que edifica? Será que aquela conversa que está ali com os meus coleguinhas da escola é algo que edifica? Hoje em dia, quando um jovem vai para a faculdade, e esse jovem é crente, nós já temos que ficar preocupados. Uma doutrinação violenta dentro das faculdades, dentro das escolas, é aluno quebrando cabeça de professor, brigando. Hoje em dia eu fico observando os jovens de hoje. Quando eu estudava, ai daquele que levantasse a voz para o professor. Ele não era suspenso, não, ele era excluído da escola. Aqui você não estuda mais, porque você não respeita a autoridade que tem aqui. Hoje em dia, ontem eu passei na rua de noite, a gente veio trazer a Gabi, eu estava indo embora. E não é uma questão de acepção de pessoas, não é isso não. Não é isso, não é questão de acepção de pessoas, presta atenção. Eu fui polícia muitos anos da minha vida, muitos anos, 26 anos eu trabalhei com pessoas. Tem 10 anos que eu sou pastor, tem 10 anos que eu trabalho com vídeos e tem 3 anos que eu sou pastor. Nos meus anos de polícia eu aprendi a fazer leitura de ambiente. Eu sei chegar num lugar e sei analisar as coisas. Sei olhar para uma pessoa, olhar para outras, olhar aquela situação. Porque durante muitos anos da minha vida eu tive que entrar em situações muito estranhas e ter que resolver o problema. E nem sempre resolver o problema era prender uma pessoa. Nem sempre. Então eu sei olhar e observar e ver situações. E ontem, quando eu vim trazer a Gabi, era mais ou menos umas 11h30 da noite, mais ou menos, não? Mais ou menos a gente veio trazer ela. Ontem foi aniversário do Id. Eu vim trazer ela. Quando eu estava voltando, eu estava passando ali pela praça e eu estava analisando as pessoas que estavam ali na praça. Fim de noite, porque 11 horas aqui já é fim de noite. E aí você começa a ver as pessoas que estão na praça. O que de bom pode sair dali? O que de bom pode sair dali? Meninas seminuas. Passamos perto de um grupo de umas 5, 6 meninas, de rapazes e moças, uma catinga de maconha violenta. Ainda falei, que fedor de maconha. Você estava com nós ainda, né? Um cheiro de maconha insuportável. Eu dentro do carro passando na rua. As moças com um palmo de roupa. Os rapazes ali, igual o lobo mau. Só esperando o vacilo para vaca. Ir lá e tragar. Igual o diabo faz. Andando ao nosso derredor. Agora eu pergunto para vocês. Vocês acham que daqueles rapazes, moças e pessoas que estavam ali, não tem pessoas que ouviram a palavra de Deus? Não tem pessoas que aceitaram a Jesus Cristo? Que viveram experiências com o Espírito Santo? Que foram iluminados pela palavra do Senhor? Você acha que não tem, não? Tem, e muitos. Mas aonde eles estão hoje? O mundo os venceu. São aquele tipo de pessoa que acha que no último minuto vão ter uma oportunidade de salvação. Não acreditem nisso. Nem todo mundo vai ter esse último minuto de salvação. Para nós que temos filhos, adolescentes, jovens, e temos aqui na igreja também jovens,
o melhor lugar para vocês estarem é a casa do Senhor. Teve ontem o aniversário do ID, foram lá, comeram hambúrguer, conversaram, bateram papo e tal, sadiamente. Não teve palavrão, não teve bobagem, não teve nada. Acabou, levando, trouxemos as meninas embora e graças a Deus, né, o Senhor estava com elas. Então a casa do Senhor será sempre o melhor lugar para se estar. Agora, a culpa é só deles que estão lá fora? A culpa de tudo que acontece é só deles? Não. Muitas vezes a culpa também é dos pais. Pais permissivos demais. Pais que não tomam atitudes de jeito nenhum. Parece que tem medo dos filhos. Hoje eu fico vendo. É muito natural você ouvir um cara de 14, 15, 16 anos. Eu mato, não, se coisar, eu vou lá e dou um soco na cara dele, eu mato tal, não sei o que. Acha muito fácil falar que vai bater na cara de uma pessoa, esquecendo que do outro lado também tem uma pessoa. Esquecendo que do outro lado tem uma pessoa. E que muitas das vezes essa pessoa não vai levar um soco na cara de graça. E hoje em dia a gente está vendo a juventude fazer isso. Eu mato, eu faço, eu aconteço, eu sou isso, eu sou aquilo. Você não é nada. Você não é nada. A verdade é essa. Se você se colocar no seu lugar, você vai ver que você é insignificante. Insignificante. Sabe por quê? Porque se Deus fizer isso, você cai durinho aí. Talvez a pessoa que você está falando que você vai bater na cara dele lá, Deus tem um plano gigantesco na vida daquela pessoa. E eu me lembro de uma passagem do pastor Marco Feliciano contando de um cara que uma vez tentou extorquir, dizendo que ia acabar com o ministério dele, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, que tinha uma irmã que era prostituta e a irmã já tinha combinado que ia no Ratinho, que ia no programa do João Kleber, e ia falar lá, pastor assembleiano dorme com prostituta e não paga. E ele conta que ele orando, Deus entra com providência e tal. Um dia, no culto, chegou uma mulherzinha lá num carro velho, e ela falou, eu preciso falar com o senhor agora. E o cara ligava para ele todo dia, aí, já arrumou? Eu quero 30 mil. Já arrumou? E aí a menina, chegou uma velhinha lá, e ele estava no jejum, já tinha perdido uns 8 quilos, diz ele. E ele estava preparando, acabando o culto, ele ia para o monte orar. E essa velhinha chegou lá e falou, eu preciso falar com você. Disse que chegou num Fiat 147 lá, tá? E ele falou, eu estou indo para o monte. Ela falou, não, tem que ser antes de você subir para o monte. Ela falou, então vamos lá na minha casa. Aí foi lá na casa dele lá, entraram lá na casa dele, a esposa dele e tal, não. E aí eles começaram a orar. E ele conta que Deus falou coisas com ele que Deus nunca tinha falado. E Deus falou, ele contando, estou parafraseando aqui uma história que ele conta. Se você quiser ouvir essa história, está lá na pregação dele, que chama O Dia da Aprovação. Ele conta que a mulher foi usada para falar com ele coisas que ele nunca tinha ouvido do Senhor. E Deus usou aquela mulher e falou assim, eu mato, eu firo qualquer um que tentar destruir o castelo que eu fiz para você. Então olha o cuidado que Deus tem com a vida da pessoa. E ele conta que ele subiu para o monte, e foi no monte, está lá orando. Lá no monte o celular dele tocou, era um camarada. Quando ele atendeu, ele falou assim, Deus, mas o senhor falou que o senhor ia entrar com providência e tal. Que a senhorinha, quando ela terminou de entregar a profecia, a palavra que ela usou foi o seguinte, eis que entra com providência hoje. E tal, e nisso ele subiu para o monte. Aí lá no monte, o telefone, 3 horas da manhã, o telefone dele tocou. Era o cara. Diz que o cara, na hora que ele atendeu, na hora que ele foi atender, ele falou, Deus, mas o senhor falou que ia entrar com providência e tal. Quando ele atendeu o telefone, o cara gritou, me perdoa! Aí ele pegou, o que aconteceu? Ele falou, eu estava no forró, eu já estava alegre, feliz, nos 30 mil que você ia me dar. Quando eu cheguei no banheiro, eu fui tomar banho, quando eu passei a mão no meu cabelo caiu todo, e Deus falou que ia me matar.
Deus, Ele cuida dos seus. Se Deus tem um plano na sua vida, Ele cuida de você. Por isso que eu quero dizer para você, que se você aceitou a Cristo, se você levantou a sua mão, aceitou a Cristo, fez a profissão de fé, viveu os poderes vindouros da palavra, foi iluminado por ela, provou o dom celestial, não se aposte. Porque quando você dá uma de apóstata aí, você renega o que Cristo falou. É impossível você ser regenerado novamente. É impossível, não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz, e a palavra não mente. O que Deus decreta, está decretado. Os desígnios que Deus escreve, está escrito. Ninguém pode mudar o que Deus escreveu. Pastor, mas então quer dizer que eu não posso perder minha salvação? Pode sim, se você for um apóstata, se você blasfemar contra o Espírito Santo. E eu já vou dizer mais: a partir do momento que você se aposta da tua fé, você já está blasfemando contra o Espírito Santo, porque quem te convence do pecado é Ele. E o apóstata, a mente dele, fechou, o tribunal fechou, então não tem como mais o Espírito Santo chegar ali e dizer: olha, você está errado, você está errado, você te convencer do pecado. Aquele que a palavra do Senhor diz mais embaixo aqui: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que, para com o seu nome, mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Ou seja, Deus não esqueceu do que você já fez para os santos e não esquece do que você está fazendo. Por isso, amados irmãos, que você servir a Deus não é de qualquer maneira. Por isso que você servir a Deus não é de qualquer jeito, não é do seu jeito, não é do jeito do pastor, é do jeito que Deus ordenar que seja. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança. Ou seja, persevere até o fim. Aconteça o que acontecer, jamais tire a mão do arado, jamais abandone aquilo que você conheceu de Deus, jamais se aposte da tua fé. Certo dia fui fazer uma visita, o rapaz falou assim: eu acho que eu não tenho fé. Peguei e falei: impossível. Todo mundo tem uma medida de fé. Agora, se a tua fé, ela é uma fé que é aumentada pelo dom da fé, é diferente. Mas todo mundo tem uma medida de fé. Agora você precisa exercitar a sua fé. Se você não exercita a sua fé continua do mesmo tamanho. Continua do mesmo tamanho. Agora, quando você exercita a tua fé, quando você vai trabalhando a tua fé, vivendo coisas novas com o Senhor, vivendo coisas do Senhor, glória a Deus, a sua fé vai só sendo aumentada, pelos livramentos que Deus te dá, pelas bênçãos que Ele te dá, até pelo sofrimento que muitas das vezes vem, para provar a sua fé. A tribulação vem do diabo, a provação não. Porque aquele que é aprovado, aquele que é provado, ele está sendo provado para ser aprovado. Agora, a tribulação não. A tribulação é o diabo que traz. São as perturbações do dia que ele traz. São as opressões que ele traz no dia a dia. Participar da ceia do Senhor, eu não posso impedir ninguém de participar da ceia do Senhor. Quem sou eu para impedir? Quem sou eu para dizer que alguém não é digno? Quem tem que dizer isso para você é você mesmo. É você que dobra o teu joelho e sabe da intimidade que você tem com Deus. É você, não sou eu. Eu sei da intimidade que eu tenho com Deus.
Agora, cada um sabe da intimidade que ele tem com Deus. Mas uma coisa eu posso dizer para você: a palavra do Senhor diz que nós não devemos tocar na ceia do Senhor de modo indigno. Por quê? Você não está tocando um pedaço de pão, um copo de quissuque, não. Quando nós oramos e consagramos, isso aqui se torna no corpo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi o último momento de intimidade de Jesus com os seus discípulos antes de sua morte. E nós devemos valorizar isso, porque também pode ser hoje a última ceia nossa nessa terra. Pode ser a última vez que nós nos reunimos como igreja para ceiar diante de Cristo, porque Jesus pode voltar para nós, pode voltar para todos nós, pode voltar para mim, pode voltar para o Maciel, pode voltar para o Bruno, pode voltar para cada um de nós, para todos ou para um só. A gente anda muito mal acostumado com as coisas, achando que é de qualquer jeito. Não é. Abre o teu olho, estude essa palavra de Hebreus capítulo 6, versículo 4. Toma cuidado para não entrar nessa palavra. Toma cuidado para não jogar tudo aquilo pela qual você lutou, tudo aquilo pela qual você correu atrás, tudo aquilo pela qual você se esforçou pelo reino de Deus, você não jogar fora para dar uma pataca. Como eu sempre tenho dito isso aqui, eu sempre falo isso aqui. Marcos 16 fala o quê? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Certo? Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será? Agora me fala, aonde que a Bíblia manda eu ir atrás de alguém que conheceu a palavra e desviou? Aonde? Aonde que está escrito na Bíblia? Quem souber, fala aí, velho. A Bíblia manda eu ir atrás das viúvas e dos órfãos. Quem conheceu a palavra e renegou a palavra, a Bíblia não está mandando eu ir atrás dela, não. A Bíblia está falando, principalmente se ele apostou da fé. A Bíblia está dizendo que é impossível essa pessoa voltar de novo. Então eu quero deixar uma coisa clara para todo mundo aqui na igreja. Uma coisa bem clara para todos nós aqui dentro da igreja. Esse que vos fala, esse pastor que está aqui à frente de vocês, sempre deixou muito claro para cada um de vocês que qualquer dúvida que você tiver, você tem total liberdade de perguntar. Muitas das vezes, sabe por que muitos saem fazendo bobagem por aí? Porque não frequentam os estudos bíblicos que a gente dá aqui. Porque um monte de bobagem que eu vejo as pessoas fazendo é tudo que eu expliquei aqui para não fazer. Então as pessoas têm que entender uma coisa: pastorear, eu já disse aqui, é cuidar, é zelar, é ensinar. Mas aquele que quis sair do aprisco, ficou namorando com o aprisco lá do outro lado, lá, e ó, pulou, ele esqueceu de uma coisa: ele saiu da segurança do aprisco. E até ele chegar no outro aprisco, se é isso que ele quer, se é isso que ela quer, chegar no outro aprisco, existe um caminho a percorrer. E nesse caminho existe bichos, nesse caminho existe demônios, nesse caminho existe isso, tudo para te tirar, para fazer você não chegar talvez no outro aprisco. E talvez você vai morrer pelo caminho. Talvez você vai morrer pelo caminho. Ah, mas o Senhor não dá a libertação, não dá o Senhor nos dá o livramento? Sim. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse negócio de falar, porque não sei o quê. Existem histórias que se repetem, gente. Existem histórias que se repetem e vão se repetindo.
E aí eu fico imaginando, né? Eu já contei aquela história aqui daquela mulher argentina lá, que Deus chamou ela ainda adolescente para ministrar a palavra. Chamou, vou esperar um pouquinho. Chamou, deixa eu casar. Chamou, deixa eu ter um filho e tal. No final, bate um profeta na porta da casa dela. O Senhor mandou você pôr tua casa em ordem aí, que tu vai morrer. Porque por tua causa, mais de 50 mil argentinos deixaram de conhecer a palavra de Deus. A pergunta que se faz hoje: aonde estão as almas que o Senhor colocou nas tuas mãos? Aonde que estão as almas que Deus colocou nas tuas mãos? Quem reproduz é ovelha, não é pastor. Quem reproduz é ovelha, pastor cuida. Então cadê as ovelhas que Deus pôs na tua mão? Cadê as ovelhas que o Senhor... Porque no dia lá, quando o Senhor perguntava, fulano, um dia, 25 de abril de 1820, eu coloquei uma pessoa na tua frente para você falar do meu amor. Você falou de tudo, menos do meu amor. Você falou de tudo, menos do plano de salvação. E aquela pessoa hoje está sendo condenada ao inferno. Às vezes as pessoas acham que a gente é duro demais, acham que a gente é muito incisivo nas coisas. Eu sou mesmo, eu sou incisivo pra caramba nas coisas. Mas sabe por quê? Porque você não vai poder dizer, qualquer um que entrou por aqui, por essa igreja, e saiu daqui, vai poder dizer que eu não lutei pela tua vida. Vai poder dizer que eu não te ensinei, que eu não sentei com você, que eu não peguei na tua mão, que eu não te ensinei. Não vai poder dizer isso. Sabe por quê? Porque eu prefiro que você saia da igreja, vá embora e fale assim, eu nunca mais eu volto ali, que pastor é duro demais, mas o teu sangue não pesa nem sobre a minha vida e nem sobre a vida da igreja. Tem pessoas aqui que madrugam aqui orando pela tua vida. Tem pessoas aqui que meio-dia estão de joelho dobrado orando pela tua vida. Tem pessoas que estão a qualquer momento que você ligar para ela, fala, irmão, estou precisando de uma oração, ele vai orar por você. Agora, e você tem feito isso? Às vezes você está aí, você sai, anda, faz um monte de coisa, mas você não faz nada para Deus. Deus é a sua última opção. E aí você quer chegar no dia da Santa Ceia do Senhor, no dia que nós comemoramos o grau máximo da intimidade com Deus, e acha que isso aqui é um pedaço de pão e um copo de quissuco. Por isso que a palavra fala, não participe da ceia de modo indigno. E outra coisa, se você é crente, porte-se como crente. Se você é servo de Deus, porte-se como servo de Deus. Se você é imitador de Cristo, porte-se como imitador de Cristo. Toma cuidado com as suas palavras, toma cuidado com as falácias, as histórias da carochinha que você ouve por aí. Se você é casado, porte-se como um homem casado. Se você é casada, porte-se como uma mulher casada. Se você é um filho, porte-se como um filho de um casal cristão. Porque as pessoas observam a sua vida, e você, como eu já disse, vai ser a Bíblia que muitos leem aí fora aí. Tem muitos que não vão pegar essa Bíblia para ler. Elas vão olhar a tua vida e vão dizer. Hoje eu estava tendo um discipulado com o Yuri, eu comentei algo sobre a sua vida, Edinho. Chegaram no Yuri, né, Yuri? Chegaram perto do Yuri e falaram assim, o que vocês arrumaram com esse menino aí? Eu falei, que menino? O Edinho, por que não? Que isso, vocês fizeram alguma coisa na vida dele. Mas por que não? Porque ele mudou da água para o vinho, é outra pessoa. Isso é transformação de Jesus. Isso não é pastor que faz, não. Isso é o Espírito Santo que faz. Quando a pessoa se entrega ao Senhor verdadeiramente, o Espírito Santo é que trabalha. É Ele que age. Você passa a andar de acordo com o que Ele quer. Mas para isso você tem que dar lugar. Se você não der lugar, meu amigo, se você não der lugar, e é onde muitas pessoas ficam por aí, vagando por aí, fica 3 meses na igreja,
5 meses na outra, 8 meses na outra, 2 anos na outra, depois, mundo. Por quê? Não tem alicerce. O maior alicerce que uma igreja pode ter não é a sua fraternidade, não é o seu acolhimento. O maior alicerce que uma igreja pode ter é a pregação da palavra de Deus. Não adianta nada você ter uma igreja com 500 mil membros se você não prega a palavra de Deus. Se você não prega o que está na palavra. Pode ter alguma coisa aqui que você acha estranho, que você fala, poxa, mas Deus é amor e tal, mas vai ter pessoas que vão para o inferno. Você pode até não concordar, mas essa palavra aqui não muda e não vai mudar pelo que você pensa ou deixou de pensar. Ela não vai mudar. Então abra o teu olho. Nós pregamos hoje aqui sobre apostasia, esfriamento espiritual. A Bíblia fala do quente, do morno e do frio. É preferível ser frio e poder se aquecer, se esquentar e pegar fogo, do que você ser morno. Porque aquele que está morno, ele está na zona de conforto. Aquele que está morno, para ele está gostoso. Para ele está bom demais. Só que esse morno aí, ele está a ponto de ser vomitado da boca de Deus. Ele está a ponto de ser vomitado. Deus amando ou não, ele está a ponto de ser vomitado. Então para de ficar pegando versículo exclusivo, versículos picados aqui. Não, porque Deus é amor. Deus é amor. Eu não vejo Deus é amor. É amor sim, mas é fogo consumidor também. E é justiça também. Porque se não fosse assim, se Deus fosse só amor, o que Deus teria feito com Adão e Eva? Cortado a cabeça da cobra e perdoado Adão e Eva. E Jesus não precisava ter vindo morrer nessa cruz por nós. Mas o que Deus fez? Matou um animal, fez uma roupa lá para eles de pele e os expulsou do Éden. É isso que ele fez. Ele deixou de amar Adão, ele deixou de amar Eva, mas ele deixou de aplicar a justiça neles ou não? Ele não deixou. O mundo todo estava num pecado lavado. Deus mandou Noé construir a arca lá. 100 tantos anos construindo a arca. Você acha que nesse tempo que Noé estava construindo a arca lá, ele não estava falando, ó, conserta, arrepende, conserta e arrepende? O pessoal ficou lá. Você acha que Deus não amava aquele povo, não? Se ele é amor, nem por isso ele deixou de ir lá, ele fechar a porta da arca e aquele povo todo morrer afogado no dilúvio. Sodoma e Gomorra, estava lá um pederastia, um pecado violento lá. Você acha que Deus deixou de amar aquele povo? Você acha que não foi alguém lá para falar para aquele povo parar com aquilo, com aquelas circunstâncias todas? No final saiu quem de lá? Ló, a mulher do Ló, as duas filhas do Ló, e a mulher do Ló ainda virou uma espada de sal. E aí? Você acha que nos dias atuais Deus não olha para esses 8 bilhões de habitantes na Terra e você acha que Ele não nos ama? Ele ama sim, mas olha quantas pessoas morreram na guerra da Rússia lá, olha quantas pessoas morreram nessa pandemia. O que aconteceu? Deus nos ama sim, mas Deus não vai nos poupar de nada, porque Ele é justiça, e o reino dos céus é tomado por esforço. Então não pense que você vai sentar na janelinha do ônibus, meu filho, e vai, ó, bonitinho, não. O reino dos céus é tomado por esforço. Talvez você já esteja sendo um apóstata dentro da igreja e não percebeu. E eu faço um desafio para você nessa noite. Olha para a tua vida.
olha para a tua vida, como eu olho para a minha. Eu todos os dias eu me cobro, todos os dias. A minha esposa, de vez em quando, ela me puxa a minha orelha. Às vezes eu falo para ela, nossa, será que eu estou sendo um pastor segundo a vontade de Deus? Será que estou fazendo certo? Será que não... e tal? Será que eu não estou sendo... às vezes será que eu não sou muito duro e tal? Aí ela fala para mim, é preferível você ser do jeito que você é, sendo usado pelo Espírito Santo e pregando a verdade, do que ser um massageador de carne dos outros. E isso me dá força para continuar. Como eu sempre disse, nunca me preocupei com a igreja cheia. E eu não vou ficar indo atrás de quem saiu também não. Porque quem passou pelo menos um mês aqui, ouviu a verdade aqui. Se ela não quis ficar, o problema é dela e de Deus. O problema é dela e de Deus. Lá na nossa sede aconteceu um problema lá, eu contei aqui para os irmãos. O camarada chegou, não porque estudei e tal, eu gosto de pregar, e pregava muito bem, aquele negócio tudo. Aí foi a consagração desse mar. Aconteceu aquele fato? Na consagração nossa. No outro dia eu estava sentado na mesa do pastor Josué. Eu com ele na mesa. Eu virei para ele e falei, pastor, abre o teu olho. Tem uma nuvem na cabeça desse rapaz aí. Tem um trem errado aí. Cheguei aqui e liguei para ele, pastor, abre o teu olho. Tem um negócio aí que não está batendo. Não deu 10 dias. Ele levantou uma rebelião dentro da igreja lá. Levantou uma rebelião, tentou tirar os irmãos da igreja. Só que o pastor Josué é um pastor muito, sim, muito de conhecimento da palavra, é um homem de oração. Dos pastores que eu conheço, é um dos meus maiores exemplos. Um homem de Deus mesmo, que a adversidade não derruba aquele homem fácil e tal. Os irmãos deram uma meia-lua nesse cara lá. Esse cara saiu da cidade, foi para um outro ministério, uma outra cidade, chegou lá, tentou fazer a mesma coisa, voltou com a mão na frente, outra atrás de Orizânia, todo mundo deixou de lado. Alexandre, o latoeiro, resistiu fortemente às nossas pregações. É isso que acontece. Quando você quer ser muita coisa dentro da casa do Senhor, meu irmão, você vai ser abatido. A glória desse mundo aqui, você já tem pelas coisas que você faz. Agora, a glória que vem de Deus, o galardão que vem de Deus, não é aqui que você vai receber. É lá no céu. Então não adianta querer ser muita coisa, querer ser isso, querer ser aquilo e tal, não sei o que, papapá. Porque não é assim que funciona. Deus, Ele olha para você com um coração de servo e Ele se alegra com quem tem esse coração de servo. Porque o que Jesus mais fez aqui foi, além de ministrar a palavra, foi servir. Foi servir. Quem que vocês acham que serviu a ceia lá? Foi servir, foi Ele que serviu. Quem que você acha que vai servir a nós lá nas bodas do Cordeiro? Jesus. Então, fica preocupado em ser servido, não. Busque ter um coração de servo. Busque ter um coração de servo. Preocupe em ser servido, não. Quando você está servindo, pode ter certeza que outros virão servir você também. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe nessa noite. Vamos agora proceder à ceia do Senhor. Amém?